Boa noite, queridos alunos do Colégio Valparaíso. Estamos iniciando mais uma live, nosso segundo dia do CV Profissões. Então vamos aguardar um momentinho para que os demais possam já entrando na live, para depois começarmos com a nossa convidada de hoje, ok? Então aí vamos vendo quem está entrando. Muito bem, então vamos começar já a nossa live, tá? Então é de grande importância que vocês, né, alunos, começarem com toda atenção, tá? Com toda tranquilidade e ver o que a doutora vai ser a de hoje sobre a medicina veterinária, tudo bem? Então vamos só aguardar só mais um pouquinho. Então aí os demais já chegando, o professor Carlos Alves, a professora também Fátima, Cauã, o aluno. Então muito bem, sejam todos bem-vindos para essa nossa live de hoje. Então vai ser muito interessante e aqueles, né, que querem seguir essa carreira, então é o momento certo para tirar suas dúvidas, se é isso realmente que você quer, ou então, né, ver outra profissão. Então é muito importante essas semanas você acompanhar a live que estamos oferecendo para vocês, tudo bem? Doutora Renata, Daniele, seja bem-vinda. Carla também, Carla Maria. Ótimo, pessoal. Vamos entrando, vamos aguardando aí só mais um momentinho para que a nossa convidada possa estar conosco. Enquanto isso, né, vamos vendo aí quem está entrando. Olá, Carla. Boa noite. Então, a nossa convidada está chegando. Vamos ver se ela vai enviar já o convite para a gente iniciar. Fernanda. Muito bem, então vamos só aguardar só um minutinho para que ela possa entrar. Boa noite, Tudo bem? todo prazer enorme da doutora Flávia estar conosco nesta noite, mesmo que seja aí um pouquinho mais de uma grande importância para os alunos, né? Conhecer essa bela profissão que é a medicina veterinária. Então, vou deixar agora a doutora se apresentar, né? Então, que os alunos possam conhecer um pouco e aí a gente começar a nossa conversa, tudo bem? Então, pode se apresentar. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite aí da live. É um prazer estar aqui, mostrar um pouquinho da minha profissão para vocês. Meu nome é Fernanda, sou médica veterinária, trabalho no Zoológico de Brasília, sou veterinária lá. E sou professora também da Faculdade UPS, de Medicina de Animais Silvestres. Então, comecei a minha profissão. Na verdade, a minha escolha foi porque eu tinha uma cachorrinha, né? Então eu gostava muito dela e acabou que ela definiu minha vida, né? E foi bem inusitado, mas hoje em dia eu faço muito o que eu gosto, né? Eu gosto muito do que eu faço, na verdade. E é isso, pessoal. Quem tiver dúvidas aí, pode ir mandando. Muito bem. Então, sempre é bom, é uma história, quando a gente começa a nossa profissão, sempre há algo, né, que marca a nossa história, né, mesmo na infância, até mesmo na vida escolar. Então, doutora, então, esse surgimento, né, esse amor à medicina,
sempre começa com algum bichinho de estimação. Então, isso é muito legal. É interessante quando a gente pega a nossa profissão e leva, né, até exatamente na nossa vida adulta. Será que é isso realmente que eu quero? Será que é isso, né, que eu quero para a minha vida profissional? E aí, às vezes, né, quando a gente depara, né, com esses momentos de situação. Ah, doutora, mas assim, quais foram os grandes desafios que você deparou no início da faculdade? Então, aí esse desafio, você pensou em desistir? Como é que foi quando você chegou nesse período aí de formação acadêmica? Bom, na verdade, quando eu cheguei na faculdade, eu ainda estava um pouco perdida, né? Acho que é a situação de muita gente. A gente é obrigado a escolher nossa profissão quando a gente é muito novo, né? Então, eu cheguei na faculdade, eu me deparei com um leque muito grande de opções dentro da minha profissão. Então, eu podia trabalhar com cão e gato, com bovinos, né, com animais de grande porte, com animais silvestres, com inspeção sanitária. Então, assim, tinha um monte de opções que, na verdade, eu não conhecia. Então, eu só tinha tido aquele contato com a minha cachorrinha e era a minha única experiência com animais. Então, até então, eu queria mexer com cachorro e gato. Desde do meu primeiro semestre, meu foco era com cão e gato. Até que eu cheguei no quinto semestre da faculdade, veterinário são 10 semestres, tá, pessoal? E eu fiz meu primeiro estágio com animais silvestres. E aí eu me apaixonei e nunca mais mudei de ramo. Então, durante a minha faculdade, eu não tinha férias, eu sempre fazia um estágio. Foi uma das coisas que me diferenciou muito e ganhei bastante experiência com isso aí. Então, esse é um dos conselhos que eu dou para quem for entrar na faculdade. Não esqueça dos estágios. É nos estágios que a gente faz muito contato com profissionais. Quando você se forma, você precisa desses contatos e é onde a gente ganha mais experiência. Você teve alguma dificuldade, doutor, ou pensou em desistir no período aí do meio da faculdade, do semestre? Não, na verdade eu cheguei a pensar em desistir um pouco mais para o final, porque a medicina veterinária, para você se encaixar no mercado de trabalho, ela é um pouco mais complicada, né? Então você demora a ser bem remunerado, enfim, acaba sendo algumas vezes um pouco desvalorizada. Então, muitas vezes eu pensei em mudar para medicina humana, tá? Mas acabei não fazendo essa mudança e hoje em dia agradeço porque eu gosto muito do que eu faço. Muito bom. Então, assim, lógico que quando a gente inicia a nossa formação acadêmica, né, então tem aqueles colegas que a gente fica juntos, né, acompanha com o trabalho, os exercícios. E na sua turma, doutora, você lembra, muitos desistiram ou optaram para outras profissões, perceberam que aquilo ali não era a vocação, né, da medicina veterinária? Bom, eu entrei na faculdade, no primeiro semestre tinham 60 alunos na minha sala. Eu me formei com 10. Então, muitas pessoas desistiram, muitos foram ficando para trás, alguns mudaram de profissão, outros trancaram, outros foram reprovando mesmo. Lembrando que é um curso difícil, é um curso que tem que estudar bastante, mas realmente foi isso. Assim, muita gente desanimou, muita gente não estudou o suficiente, não conseguiu acompanhar os 5 anos para chegar até o final com o pessoal da turma. Nossa, uma turma muito grande, né? 60 alunos e no final 10. Então, ou seja, é as dificuldades, tá? Então, deparo exatamente com isso e também, né, a questão de não me adaptei ao curso. Então, você teve também aqueles colegas que estavam ali acompanhando e você até mesmo se espelhava e saiu, aí você ainda continuou, mas pensou assim, nossa, eu pensava que ia até o fim, ou essa minha colega pensei que ia até o fim, mas você conseguiu, né? Uhum. Então,
gente vê muito isso, né, no nosso período aí da faculdade. Eu lembro, né, no meu período acadêmico, me formando em geografia, então sou formado em geografia, começamos também com mais ou menos uns 40 alunos. E, por fim, só foram 10 também alunos que conseguiram chegar ao final do semestre, né, chegar a se formarem em geografia. Doutor, você sempre quis exatamente ser veterinária por conta aí da sua cachorrinha, né? Então, esse interesse. Então, quando você chegou exatamente como você falou, no quinto semestre, que viu aí essa paixão pelos animais silvestres, então conte-nos um pouco aí realmente como é que foi essa paixão, né, de um olhar, porque como você falou, tem vários leves, né? E quando a gente depara, né, então eu quero ser médico veterinário para cuidar dos animais domésticos, e aí você deparou que a medicina veterinária é um leque muito amplo, né? Então, não só pega a questão dos animais silvestres, mas também pega, quer dizer, os animais domésticos, mas pega os animais silvestres, aqueles animais também que tem aí a questão da produção, né? Como eu pego muito na área da geografia, a gente fala muito sobre agricultura, então, esses animais que têm aí a questão do abate, né, para o consumo humano, tem aí esse, vamos dizer assim, né, um rigoroso, né, acompanhamento até mesmo veterinário. Você conhece mais ou menos também esse outro ramo? É assim, eu não conheço nenhum ramo que não seja os pequenos animais e os animais silvestres. Eu foquei muito nesses dois ramos. E, na verdade, no quinto semestre eu fiz o estágio, descobri essa paixão pelos animais silvestres. Nunca tinha tido contato com nenhuma ave, nenhum outro animal que não fosse um cão e gato, então não sei como que surgiu essa paixão, mas talvez tenha sido pelo desafio muito grande que aquilo me proporcionava no momento. E, e eu abracei esse desafio e nunca mais larguei. Então, assim, eu nunca deixei de estudar os pequenos animais, porque eles são importantes na minha formação, né? Os cães e gatos. Toda a medicina deles faz muito parte da minha rotina, mas eu me dediquei muito aos animais silvestres. Os outros ramos da medicina veterinária, eu não cheguei a estudar tão profundamente, mas todos eles fazem parte da nossa formação acadêmica. Então, a gente estuda sobre bovinos, sobre inspeção sanitária, enfim, sobre todos os ramos da medicina veterinária, mas durante o curso a gente foca naquilo que a gente realmente quer. Então, minha formação não é de medicina de animais silvestres. Eu tive uma matéria só na faculdade. Tudo que eu sei hoje eu busquei fora da faculdade, que foi em estágio, foi em livro, foi em artigo científico, foi em pós-graduação, em mestrado, enfim. Foi correndo atrás da minha paixão mesmo. E lembrando o pessoal que gosta de medicina veterinária, a gente não lidar só com animais, tá? No nosso curso. Nosso curso a gente lidar muito com pessoas. Então, para quem acha que a gente só vai cuidar de bichinho, tá muito enganado. A gente tem que lidar muito com pessoas, tá? Os bichos são a terapia da minha profissão, na verdade. Mas a gente lida muito com pessoas. Muito bem. Eu vi, né, o seu currículo, né? Então, como você falou, então você buscou depois, né, da faculdade, né, se especializar em clínica cirúrgica de animais silvestres, que foi essa paixão, né, que colocou, e depois você fez o mestrado em saúde animal também na Universidade de Brasília. Então, isso, né, que satisfez, né, você a buscar essa paixão desses animais silvestres. Doutora, então, assim, uma grande curiosidade, a questão o que você aconselha, nessa questão, aqueles que estão em dúvida, ou aqueles que querem seguir a carreira de medicina veterinária, qual é, vamos dizer assim, uma orientação, um conselho que você dá para esses alunos, né,
os alunos que estão no ensino médio, que pensam, alguns pensam em seguir essa carreira de medicina veterinária, ou muitos pensam, será que essa profissão tem uma boa remuneração ou não, ou que eu posso, né, realmente fazer com paixão, né, essa paixão que eu tenho pela medicina veterinária, mas também olhando também no lado financeiro. Como é que você vê muito isso? Assim, o lado financeiro ele é um pouco mais complicado na nossa profissão, a não ser que você abra uma clínica, enfim, que você seja um empresário, talvez seja muito mais bem sucedido. Pelo menos essa é a minha orientação, meu conhecimento, não sei se é o de outros colegas da profissão, mas a parte de animais silvestres ela ainda é muito nova, então ela para você se encaixar no mercado de trabalho é muito mais difícil, assim. Então, talvez a parte de meio ambiente, até no nosso país, não seja tão bem remunerada. Então, no caso, eu, por exemplo, eu tive que buscar vários ramos, né, para eu poder ter uma renda razoável no meu mês. Então, eu sou professora, eu sou gerente de clínica cirúrgica, faço algumas outros atendimentos por fora do meu trabalho. Então, tudo isso complementa mais a minha renda. E quando eu fui tomar minha decisão de ser veterinária ou não, o que eu fiz foi ir na clínica que minha cachorra era tratada e pedir para o veterinário para eu assistir uma cirurgia, para ver se eu realmente conseguia lidar com sangue, lidar com cirurgia. Não que a sua única opção seja a cirurgia na veterinária, mas talvez aquilo era o que me chamava mais atenção. Então foi isso que eu fiz para ter certeza de que eu ia conseguir tocar o curso, porque eu sabia que eu gostava daquilo, mas não sabia se eu ia conseguir lidar com essa parte da profissão. Lembrando que na veterinária a gente tem necrópsia, né? A gente tem as matérias de patologia, a gente tem clínica, a gente tem um monte de coisa. Então, a gente precisa saber lidar com essa parte de sangue, enfim, de tudo isso para poder tocar o curso mesmo, tá? Mas foi isso que eu fiz quando eu decidi fazer a veterinária aí. Então, é interessante o que você falou, mas teve algum colega seu que desistiu por causa do sangue? Não ia conseguir realmente fazer uma cirurgia de um animal? Não, eu tive uma colega que ela desistiu porque ela virou vegana no meio do curso. Ela simplesmente não conseguiu lidar com essa parte de produção animal, enfim. Tudo que a gente via no curso, ela simplesmente virou vegana. Hoje em dia ela é dona daquele restaurante chamado Canelli, na Asa Norte, não sei se vocês conhecem, mas cozinha super bem. Durante a faculdade toda ela vendia doces, enfim, e acabou que ela se formou na veterinária, mas ela desistiu de seguir essa profissão realmente porque virou vegana e viu que não conseguia lidar com essa parte de produção animal mesmo. Muito bem, doutora. Outra pergunta agora, é interessante essa pergunta, sobre a questão das suas atribuições, aonde que você está atuando, como é que é o seu dia a dia, a sua rotina como médica veterinária. Bom, atualmente eu trabalho no Zoológico de Brasília. Eu sou gerente de clínica cirúrgica lá, então eu faço a organização de toda a parte cirúrgica do hospital veterinário, né? Eu organizo o centro cirúrgico, a parte de esterilização, sem contar que eu atuo como veterinária mesmo. Então eu atendo todos os animais do zoológico e atualmente a gente está atendendo também os animais que são resgatados pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Então, o legal do meu ramo, né, da veterinária, é que é uma rotina meio que sem rotina, porque eu nunca sei qual é o animal, qual é a espécie que eu vou atender. Então, um dia eu posso atender um papagaio, outro dia eu posso atender um lobo-guará, outro dia eu posso atender um jacaré. Então, nossa cabeça tem que estar sempre funcionando a mil.
e também dou aula na faculdade UPS de Medicina de Animais Silvestres toda sexta-feira à tarde. E é isso. Então, além, né, dessa linda profissão como médica, atuando no Zoológico de Brasília, então, ainda é parceira de profissão como professora. Muito Sou bom. colega de vocês. Muito bom. Uma curiosidade, doutora Fernanda. Então, quando aparecem esses animais exatamente silvestres, como você falou, então, além de cuidar dos animais propriamente do zoológico, então tem esses animais silvestres. Em muitos dos casos, quando esses animais chegam aí no zoológico, qual é o estado deles de saúde? Isso varia muito, porque a gente tem um leque muito grande de acontecimentos, né, com os animais. Então, a gente tem os resgates e a gente tem os resgates, as apreensões e as entregas voluntárias. Então, qual que é a diferença? O resgate, o policial vai lá, ele é chamado por alguém, a pessoa fala, tem uma coruja machucada aqui. Então, ele vai lá, pega a coruja e leva para a gente. Isso aí é um resgate. Então, normalmente, os animais estão machucados no resgate. Seja por atropelamento, porque uma ave foi voar e bateu no vidro, bateu na cerca, enfim. As apreensões acontecem no caso de animais provenientes do tráfico. Então, pessoas que criam animais de forma ilegal. Então, são denunciados por alguém, a polícia vai lá, pega esses animais e apreende eles. Então, se algum animal tiver machucado, ele vai para o zoológico. Normalmente, os animais de apreensão, eles têm algumas lesões mais características de erro de manejo, que a gente diz. Ou seja, alimentação inadequada, ambiente inadequado. Então, muitas vezes são animais magros, animais com o pelo feio ou as penas feias, porque não estavam comendo uma alimentação legal. Mas muitas vezes não são animais necessariamente machucados mesmo, como no resgate, tá? E a gente tem também a entrega voluntária. A entrega voluntária ela não é feita no zoológico, ela só é feita no IBAMA, mas como eu já trabalhei no IBAMA, eu conto para vocês também. Então, a entrega voluntária é daquela pessoa que cria um animal ilegal e não quer mais criar ele. Então, ela pode entregar no IBAMA, no CETAS, né, no Centro de Triagem de Animais Silvestres, que ela não é penalizada, sendo esse animal legal ou ilegal. Então, ela pode entregar voluntariamente esse animal no CETAS. E aí ele passa por uma avaliação veterinária e depois é destinado ou para soltura ou para algum criador ou mantenedouro do IBAMA. Esses animais que muitas das vezes acontece, né? Isso aí, como você falou, da entrega voluntária. Quando essa pessoa não entrega esses animais voluntariamente e larga ele exatamente na mata, esses animais eles conseguem sobreviver assim, tanto tempo está em cativeiro, né? Então, aprisionado, ou em uma gaiola, ou em um espaço tão pequeno. E aí as pessoas, com medo, né? Não vão entregar, porque às vezes não tem essa informação, né? Da entrega Sim. voluntária, e você não é penalizado. Mas acontece muito isso, doutora? Desses animais que são os animais silvestres, que estão ilegal em uma residência e ser jogado. Muitos deles não sobrevivem, né? Na verdade, a maioria deles são animais que não aprenderam a caçar, não aprenderam a fazer seu próprio abrigo. Então, muitos desses animais, eles são tirados na natureza, filhotes, e são vendidos para alguém. E aí essa pessoa, algumas vezes, compra por dó do animal que está na mão do traficante e cria esse animal durante muito tempo. Então, esse animal não teve os ensinamentos da mãe mesmo da própria espécie. Então, quando você solta esse animal na natureza, ele não aprendeu nada do que ele precisa para poder sobreviver. Então, provavelmente, esse animal vai ser predado por outro animal ou ele vai morrer de fome. É isso que acontece. Outra, né, eu acho que bem interessante essa questão dos animais silvestres, né? Que as pessoas pensam que os animais silvestres é como criar um cachorro e um gato na Não casa, é.
né, e ter alimento, e não é bem assim, né? Não mesmo. Então, o que que a senhora orienta sobre essa questão eu quero criar um animal silvestre. Qual é a sua orientação para essa pessoa? Não faça isso. É praticamente isso, né? Bom, então, de acordo com a legislação do IBAMA, a gente tem animais, a denominação de animais silvestres nativos e animais silvestres exóticos. Então, os animais silvestres nativos são os animais da fauna brasileira e os animais exóticos são os animais que não são da fauna brasileira. Os únicos animais que a gente pode criar são os animais que são provenientes de criadouros autorizados pelo IBAMA, tá? Então, se você quer criar um animal silvestre, que esse animal venha de um criador autorizado pelo IBAMA. E se você não tem o conhecimento para criar esse animal, que você leve ele a um veterinário especializado para que essa pessoa te explique o que fazer. Então, não fica com esse animal durante muito tempo e quando ele começar a ter problema de saúde, você leva ele ao veterinário porque é muito mais difícil de reverter. Tá? Então, compre o seu animal, se você quer comprar ou se você quer criar, que esse animal seja de uma fonte legalizada e leve esse animal para uma consulta veterinária especializada para que esse profissional possa te orientar. É como você falou, criar um cachorro e gato é muito diferente de você criar uma ave, criar uma serpente, criar um lagarto. São demandas nutricionais, de ambiente, enfim, totalmente diferentes. Então, é por isso que as pessoas precisam ser orientadas com relação a isso. E em relação aos animais exóticos, doutora? Então, tivemos aí uma surpresa no meio do ano, né? Sobre a questão de víboras, né, achadas aí no Distrito Federal. Né? E, logicamente, com a picada de uma malha, exatamente como um estudante de medicina veterinária. Como é que foi exatamente essa recepção de vocês, né, quando se depararam com essas cobras exóticas? Porque aqui no zoológico, né, tem aí essa ala de serpentes, né, mas não tão assim exóticas, né? Praticamente a maioria das serpentes que tem no zoológico, visitei o zoológico, e a maioria tem aí na nossa fauna, né? Então, quando a gente recebeu 2 exemplares que a gente realmente não tem soro, né? A Naja até tinha o soro, porque a mãe do menino comprou nos Estados Unidos, mas a víbora verde de Vogel, que era outra serpente exótica extremamente peçonhenta, a gente não tinha soro antiofídico, ou seja, se um profissional sofresse um acidente e fosse picado pelo animal, a gente não tinha como salvar esse profissional. Então, o que a gente fez? Fez o mínimo de manejo possível nesse animal, ou seja, o mínimo de análise clínica nesse animal, a gente mexeu minimamente nele para que não ocorresse acidente. Então, eu não peguei esse animal para fazer uma avaliação clínica, coletar um sangue, como eu faço com os outros animais. A minha avaliação como veterinária foi olhar ele de longe e ver se ele estava, o score corporal, né? Ou seja, se o animal estava numa condição nutricional boa, se ele tinha alguma alteração nas escamas, enfim, alguma alteração visual que eu pudesse ver. Mas nenhum dos animais, nenhum dos 2 animais tinha nenhum tipo de alteração. Tá? Mas é muito inusitado ver esse tipo de situação. Talvez se não fosse uma naja, toda essa repercussão não teria acontecido, né? Porque a gente tem muitas pessoas que criam serpentes ilegais no país. Mas por ser uma naja, tomou essa repercussão toda, talvez também porque era no meio da pandemia, né? As pessoas não tinham muito assunto, também deve ter ajudado, mas realmente é bem assustador saber que uma pessoa dessa, né, que as pessoas estão vislumbrando aí criar animais tão perigosos em casa. E é um pouco de egoísmo também, né? Porque é um animal que não é nem um pouco adaptado
ao nosso clima, enfim. Criar uma naja no apartamento não é nada legal, né? Exatamente. Então, aí, de acordo, né, com o espaço geográfico, nós temos diferentes climas em todos os continentes. A vegetação é diferente, mesmo que nós temos, né, clima semelhante, mas a vegetação é diferente. Então, você, como por exemplo, nós temos aqui praticamente na nossa região que é um clima tropical, que tem a vegetação do cerrado, mas lá no continente africano também um clima tropical, mas tem a vegetação savana, mas as espécies de animais são diferentes. E a questão da adaptação também é diferente. Temos aqui uma pergunta, né, da Nath Cavalcante, e já vamos entrar exatamente na outra pauta, aqui, no assunto que é o mercado de trabalho. Certo? Eu Então, vi a uma Nath, ela... pergunta, eu vi uma pergunta engraçada no meio dessa, perguntando se eu tinha nojo, se eu já tive nojo de alguma coisa. Achei super engraçado. De vez em quando a gente tem nojo, sim. Acho que você ia chegar nessa pergunta, né? Mas de vez em quando a gente tem nojo, sim. Nem tudo a gente faz sorrindo e achando super bonitinho, não. Tem umas situações que eu acho que não convém eu ficar citando aqui, não, mas dá nojo, sim, não tem jeito, mas não pode bloquear a gente de trabalhar, não. A gente tem que respirar fundo e manter nosso foco. Então, aí é uma situação bem atípica, né, doutora? É, Muito bem. E sobre a questão aí do mercado de trabalho, a Nath, ela gostaria de saber se há muitas possibilidades de trabalhar na área em Brasília. Como é que bom, você tem a resposta para a Nath? com relação, com relação a grandes animais, eu realmente não sei te dizer. Pequenos animais, a gente tem um mercado de trabalho relativamente bom. Mas como eu falei para vocês, para ser bem remunerado, o ideal é que você abra sua clínica, né? E aí você vai, mesmo assim, é vida de empresário. Você demora para conseguir uma estabilidade legal mesmo, como acho que qualquer outra área, né? Mas com relação aos animais silvestres, o leque não é grande, tá? Então, aqui a gente tem basicamente três mercados de trabalho. Um é clínica de animais silvestres criados como pet, o outro é o Zoológico de Brasília, e o outro é o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres aqui do DF. Então, são basicamente esses três lugares que a gente tem para trabalhar. Fora de Brasília, a gente tem outros lugares e também tem outros leques, né? Como animais marinhos, enfim. Mas aqui a gente realmente só tem essas três possibilidades. Então, a pessoa, por exemplo, a pessoa optar, não, eu quero me especializar em animais marinhos, né? Então, é mais fácil a pessoa procurar um mercado de trabalho perto exatamente no litoral brasileiro. Com certeza. Doutora, agora vamos falar sobre a questão das dificuldades do seu dia a dia. Você já encontrou, ou você já deparou, em alguma situação de ver, um animal, de tratar ele dificilmente, ou o quadro desse animal foi muito grave? Tanto no zoológico ou até mesmo esses animais que são pegos, né, resgatados. Então, a gente vê muito em rodovias brasileiras, né? No Brasil tem aí essa grande extensão, e boa parte dessa extensão são aí de rodovias, né, que atravessam todo o bioma brasileiro. Então, a gente depara aí nessa situação desses animais. Qual foi sua maior dificuldade? Ou deparou em alguma doença que é diferente? Assim, na verdade, minha maior dificuldade não é nem alguma doença que seja diferente mesmo. É o tratamento em si dos animais, porque são animais que geralmente são um pouco agressivos, né? Então, por exemplo, eu ter que medicar 2 vezes ao dia uma onça pequena. Voltou, doutora? Voltei, o meu iPhone ele tá acusando que tá esquentando demais. Eu tô tentando ligar o Instagram aqui no
no computador, não sei o que está acontecendo com o meu celular, não. Enfim, voltei. Se cair, eu estou tentando ligar aqui no computador. Tá? Então, como eu estava falando, a minha maior dificuldade ela é de medicar os animais que eles são muito agressivos mesmo, tá? Não é de nenhuma doença que seja mais difícil de se ver, nem nada disso. Então, medicar uma onça pintada 2 vezes ao dia, fazer curativo, né? A gente tem muitos animais que ficam bem machucados por qualquer motivo que seja, né? Então tem que limpar o ferimento todos os dias. Então é bem complicado. Essa é a minha maior dificuldade no dia a dia. Muito bem. Ah, doutora, uma curiosidade minha. Então, no momento da cirurgia, certo? Então, assim, vocês são muito, com certeza, no zoológico, né? Os funcionários são muito apegados com os animais. E eu tenho essa certa curiosidade. Como que vocês reparam quando um animal ele falece, exatamente por conta de doença, né? Ou por conta de que o animal está bastante velho, né? Como é que vocês reparam quando esses animais morrem no zoológico? Bom, nunca é uma situação muito fácil para a gente, né? Nada fácil, na verdade. Inclusive, a minha última aparição aí na Globo foi chorando, porque a onça pintada tinha morrido. Eu tinha dedicado muito tempo da minha vida, né, de cuidado a ela. E então a gente se apega mesmo aos animais. Então é bem chato, bem difícil para a gente quando o animal morre. E a gente tem o caso da eutanásia também, né? Muitas vezes a gente tem que fazer eutanásia no animal para poupar o sofrimento dele. Então também é um caso muito difícil. Perder um animal nunca é fácil. E no caso da clínica, né, de animais criados como pet, ainda é mais difícil, porque além de você sofrer, você tem que dar essa notícia para outra pessoa. Então, os animais hoje em dia, eles são parte da família, né? Então, as pessoas, elas sentem muito quando seus animais morrem. Então, é a mesma coisa com a gente. Os animais do zoológico, eles são como se fossem nossos animais. Todos eles têm nome, todos eles são avaliados todos os dias. Os tratadores têm maior carinho por eles. Então, a gente dedica a nossa vida a eles. Então, para a gente é muito difícil perder um animal de lá, assim. Doutora, uma curiosidade sobre a questão da medicação dos animais. A medicação dos animais são semelhantes com a medicação dos seres humanos? A maioria delas, sim. E é por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente no caso de antibióticos. Então, os veterinários, eles têm uma responsabilidade muito grande no uso de antibióticos nos animais. Justamente por causa dessa questão de superbactéria que a gente já viu. Então, o uso indiscriminado dos antibióticos causa uma resistência muito grande das bactérias e daqui a pouco a gente não tem antibiótico nenhum que sirva. Então, a gente tem também anti-inflamatórios que são iguais, analgésicos que são iguais. Então, a maioria das medicações são semelhantes às dos seres humanos, sim. Inclusive, muitas delas a gente compra em farmácia humana mesmo. Muito bem, muito bom. E, doutora, então aí já estamos quase chegando no fim. Aqueles que tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta, pode mandar aí seu comentário para ver se a doutora responde aí ou tirar aí suas dúvidas, alguma curiosidade. Doutora, sua atuação clínica é com animais, porém, além dos animais, você tem sua equipe, né? Então, aí com essa questão. O que é mais difícil, doutora? Lidar com a situação dos animais ou com a equipe? Bom, na verdade eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, então minha equipe não é tanto problema, mas trabalhar com seres humanos é difícil, né? Todo mundo tem suas diferenças, seus defeitos, suas qualidades, então todos os dias a gente tem que buscar um equilíbrio
para poder trabalhar em harmonia mesmo. Então, de forma geral, trabalhar com o ser humano não é fácil. Nosso desafio diário é buscar esse equilíbrio para que toda a equipe esteja em sintonia. E no nosso caso é muito importante, porque uma questão de confiança muito mútua. Eu coloco minha vida nas mãos do meu tratador que está ali trabalhando comigo e eu confio plenamente nele. Se ele solta a cabeça de um animal, eu posso perder a minha mão, eu posso perder meu dedo. Então, é uma questão muito grande de confiança que eu tenho com a minha equipe e isso é muito importante. Mas, de forma geral, realmente trabalhar com os seres humanos não é fácil, mas não por conta da minha equipe em si, porque é assim com todo mundo. Eu acho que todo mundo tem seus defeitos, suas qualidades, e os animais são a parte da terapia diária. Então, trabalhar com animal não é difícil nem um pouco, é um prazer, na verdade. Muito bem. Então, aqui o Rogério ele está perguntando, né, se é difícil dar comprimidos para os animais. Então, no meu caso, eu não posso enfiar o comprimido na boca do animal, igual a gente faz com cachorro e com gato, né? O que a gente costuma fazer é colocar dentro de um pedaço de alguma comida. E aí, antes da gente dar a alimentação do dia desse animal, ou da manhã, ou da tarde, a gente dá esse pedacinho de comida com a medicação, espera ele comer tudo e depois a gente dá a comidinha dele. Aí é assim que a gente faz. Interessante. Eu também tenho muita curiosidade. Quando vocês, como você falou, né, que é muito difícil, né, a questão da medicação, os tranquilizantes, para anestesiar um animal. Como é que é feito a dosagem? Então, ou seja, cada espécie de animal tem uma dosagem diferente sobre essa questão? Sim, cada espécie tem uma dose diferente. Isso é desenvolvido durante anos de estudo, né, com farmacocinética, farmacodinâmica. Então, nossa dosagem se baseia de estudos de anos, né? Então, eu tenho dose para elefante, dose para onça, dose para certos tipos de macaco. Então, isso vai de anos de estudo. Ai, desculpa, gente. Eu fui diagnosticada com coronavírus ontem. Então, tô numa tosse. Muito bem. Ah, então a senhora está se tratando, né, doutora? Tô, tô isolada. Está isolada, né? Mas a gente vai fazer a nossa live. Bom, estamos chegando nos momentos, né, finais. A outra pergunta que eu queria já depois das considerações finais, doutora, os animais, então, o retratamento desses animais silvestres, o zoológico fica com esses animais após a recuperação ou eles voltam para a vegetação nativa? Se esses animais estiverem aptos para soltura, eles sempre vão voltar para a natureza. Tá? O zoológico ele não tem. Ai, desculpa, gente. Quando dá crise de tosse, o zoológico não tem interesse de ficar com esses animais que estão aptos a voltar para a natureza. Tá? Então, eles sempre voltam e quem faz a soltura é o IBAMA, não é o zoológico. Então, a gente aciona o IBAMA e ele vai lá buscar e ele mesmo solta. Muito bem. Doutora, faça as suas considerações finais para aqueles que estão aí pensando realmente agora, viu essa live de hoje, e vamos dizer assim, agora eu tenho certeza que é a medicina veterinária, estão pensando, o que você aconselha para esses alunos aí futuramente médicos veterinários para cuidar dos animais tanto domésticos até dos animais silvestres? Bom, então, para vocês que estão
estão pensando em fazer medicina veterinária, dediquem sua vida a estudar muito, a fazer muitos estágios. Nossa profissão é uma profissão maravilhosa, ela demanda muita dedicação e muito esforço nosso de todos os dias, muito estudo, mas ela é muito recompensadora. Então, quem estiver pensando em fazer veterinário, eu aconselho muito. É uma profissão que eu amo muito, mas que é uma profissão difícil de se encaixar no mercado de trabalho, como muitas outras, mas ela tem suas recompensas todos os dias. Trabalhar com a pureza dos animais é algo impagável, é algo que faz com que a gente agradeça todos os dias por ter escolhido essa profissão. E é isso que eu sinto em cada dia de trabalho que eu faço, tá? Então é muito recompensador, vale muito a pena. E quem tiver mais alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu respondo com o maior prazer. Gente, se você tiver interesse, segue a doutora Fernanda no Instagram e ela vai ter o maior prazer de responder vocês. Bom, doutora Fernanda, em nome do Colégio Valparaíso, da coordenação, da direção, nós agradecemos muito pelo seu convite, que você aceitou esse convite para estar conosco nesta noite, nesse segundo dia de profissões, e aí vamos ter outros dias de outras profissões, e os estudantes vão estar aí ligadinhos, né, para realmente ver qual é a sua profissão no futuro. Então, doutora Fernanda, muito obrigado, tá, por esse momento e agradeço, tá? Então, melhoras também. Então, você está aí isolada, né, se cuidando e até mais, né? Muito obrigada, doutora. Até mais, gente. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.